Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa casa de oração, mais uma vez. Que a paz do Cristo de Deus nos ampare, ilumine e traga as luzes e os esclarecimentos de que nós todos, encarnados e desencarnados, necessitamos. Todos nós, não é? Carregamos as nossas carências espirituais e durante os instantes em que aqui nós vamos estar nessa casa, envolvidos nessa atmosfera, nós vamos recebendo de acordo com o nosso merecimento, né? Lentamente vamos recebendo, fluidicamente, dentro dessa atmosfera. Nós queremos, antes de iniciar e fazer a prece de abertura da nossa reunião, lembrar que nosso momento de estudo do Livro dos Espíritos já iniciou. Nós iniciamos na segunda-feira passada, dia 11 de agosto. E falamos, qual foi o tema? Estamos apresentando, mas existe. Estrutura didática do Livro dos Espíritos foi o tema da semana passada. E segunda-feira próxima, dia 15, 16, 18, dia 18, né? Dia 18, nós vamos estar falando sobre a introdução ao estudo da doutrina espírita, ou seja, a introdução lá do Livro dos Espíritos. Claro, apenas os pontos principais, porque o material é bastante extenso. Apenas abordando os pontos principais da introdução. Tá ok? Fiquem o convite para segunda-feira, às 19h30 inicia, para que a gente em conjunto possamos estudar essa obra maravilhosa, básica da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, tá? Que Deus nos abençoe e ilumine sempre nesses momentos de estudo. Nós queremos também lembrar que temos todas as sextas-feiras o diálogo fraterno. Aqueles que tiverem necessitado do diálogo fraterno, é só falar com a Lúcia, que é aquela menina de verde sentada ali, né? É só falar com ela ou com a Vânia também, tá? E esse diálogo fraterno, ele é agendado, ele serve para que você seja ouvido. É o momento da escuta. E a partir daí, você está participando do diálogo fraterno, poderá ser encaminhado para um tratamento espiritual dentro da casa, tá ok? Então fique à vontade, quem tiver necessidade de passar pelo diálogo fraterno, é só falar com a Lúcia. Qual o outro aviso, Vânia, que nós temos? Por enquanto é só. Enquanto é só, né? Então vamos fazer a leitura preparatória. Eu vou convidar a Lúcia para fazer essa leitura, por favor. Bom, do livro Vivendo a Doutrina Espírita, pelo Espírito André Luiz. Direitos iguais. Questões 817 a 822. Tenha pela mulher a consideração que ela merece. Mãe, porta da encarnação. Esposa, segurança do lar. Avó, equilíbrio no afeto. Tia, apoio na família. Filha, acerto espiritual. Irmã, colega de jornada. Cunhada, ajuste do passado. Professora, luz na instrução. Serviçal, ligação pretérita. Companheira, amparo no caminho. Homem e mulher são estágios transitórios na conquista da perfeição espiritual, de modo que, durante a trajetória evolutiva, os espíritos em corpo masculino ou feminino
possuem obrigações idênticas quanto ao aprendizado do bem e, da mesma forma, têm direitos iguais na vivência de cada dia, em qualquer circunstância. Obrigado, Lúcia. Então nós vamos fechar os nossos olhos e vamos, cada um na sua tela mental, colocar a imagem do nosso Mestre Jesus, para que através dele possamos buscar os seus emissários, a espiritualidade amiga, e permitir que eles, em nome de Jesus, nos envolva na noite de hoje, Senhor. Rogamos que a tua luz se faça pelo teu Evangelho, iluminando a nossa mente, sensibilizando-nos para o entendimento das tuas máximas. Mas também, Senhor, rogamos que sejamos fortalecidos para a vivência dos teus ensinamentos, que tenhamos forças no nosso cotidiano, no nosso meio em que estamos inseridos, Senhor. Que a tua força, a tua luz, a tua sensibilidade se faça presente no íntimo de cada um de nós. No decorrer dessa noite, Senhor, que a tua proteção se faça por intermédio dos teus emissários, dos amigos espirituais, iluminando a nossa noite, trazendo-nos uma atmosfera de muita paz, saúde espiritual e saúde física, querendo que a tua vontade seja feita sempre em primeiro lugar, e que assim seja. Hoje nós temos, com a palavra para proferir a palestra da noite de hoje, nosso irmão João Novaes, por favor, João, que irá falar sobre a felicidade não é deste mundo. Fique à vontade, meu irmão. Obrigado. Boa noite a todos, bem-vindo. Hoje, o tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. A felicidade não é deste mundo. Nós aqui, desde quando começamos a nossa jornada por essa vida aqui na Terra, sempre buscamos a felicidade, sempre buscamos dias melhores. E Deus nos colocou aqui na Terra justamente para melhorarmos, buscar o progresso na sua plenitude. E é claro que a nossa estadia, ou seja, a nossa passagem aqui por essa encarnação que estamos, foi um projeto de vida que traçamos no plano espiritual. E esse projeto de vida, ele pode ser melhorado ou como pode ser piorado, dependendo do nosso desempenho aqui na Terra. Se porventura buscamos a paz, o amor ao próximo, a harmonia entre todos, nós estamos melhorando e estamos buscando a felicidade. Felicidade esta que muitas pessoas às vezes tropeçam. Tem muitos que nascem num lar abastado, ou seja, um lar rico, de família riquíssima, tem tudo na vida e às vezes são infelizes. Às vezes não conformam com a vida que estão vivendo. E tem muitos que vivem num lar simples, num aconchego, às vezes até faltando o essencial, e são felizes. Justamente esse grau de desenvolvimento espiritual que cada um carrega em si. As pessoas que alimentam, às vezes, até acima das suas posses, pode tropeçar. E outros que se conformam com o que têm, eles
são mais, não vou dizer mais felizes, mas vivem mais em paz. Então, o Evangelho, segundo o Evangelho do Espiritismo, no item 20, ele começa falando sobre a felicidade neste mundo, a mensagem de Françoise Nicolas Madeleine Cargial de Morlot. Ela foi psicografada em 1863. Lá começa: não estou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. O homem que vamos trocar por pessoas. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é desse mundo. Eu não sei se vocês já leram o livro de Eclesiastes, está do Velho Testamento. Ele vem após o livro de Provérbios e antes de Cantos do Cântico. É um livro pequeno, parece que tem 12 capítulos. Não fala com essas letras: a felicidade não é deste mundo. O que Eclesiastes fala, eles referem esse livro à sabedoria de Salomão. Ele fala realmente de sabedoria e fala também de uma linguagem quase que corrigindo a situação dos homens aqui na Terra, ou seja, das pessoas aqui na Terra. E lá tem muitos capítulos, ou versículos, que traz uma sabedoria profunda. E um deles diz o seguinte: eu vejo pessoas, ou seja, vejo homens trabalhando a sol a pino e às vezes não usufruta do seu trabalho, deixando para outro gastar, ou seja, para os seus herdeiros gastar. E isso não é justo. Vejo também um homem que não tem mulher, não tem filhos, não tem pais, trabalha noite e dia, sol a pino, e vai deixar para quê? Isso não é justo. É essas comparações que ele faz, e justamente conquista a sua felicidade, use do que você produziu. E tem uma passagem que eu achei interessante: que todo homem coma, beba e goze do fruto do seu trabalho. E isso é um dom de Deus. Ou seja, a felicidade está aí. Você usar das coisas que você produziu. E ele abomina a conquista do suor alheio. No livro de Eclesiastes fala isso. E não é justo também você usufruir daquilo que você não produziu. Você usufruir daquilo que usou. Então, o livro de Eclesiastes não traz bem isso, que a felicidade não é desse mundo. A felicidade, sim, ela é desse mundo. E muitas vezes nós ficamos aí correndo atrás das coisas e esquecemos que o céu e o inferno é aqui mesmo. Nós aqui fazemos nosso céu e nosso inferno. E nós que conquistamos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, dependendo daquilo que nós fazemos. Se eu faço e pratico bem, eu estou conquistando a paz. Se eu pratico mal, eu estou caminhando para uma esfera ruim. E o planeta Terra está aí rodeado. Tem muitas esferas, muitas colônias espirituais, e é o verdadeiro paraíso. E tem outros que não passam de zonas umbralinas, para lá os espíritos errantes se deslocam quando desencarna, se praticou só o mal. Então, meus irmãos, a questão da felicidade, que posicionar melhor aqui, né? A questão da felicidade, nós corremos atrás dela e cabe a cada um buscar aquilo que é seu dentro das suas possibilidades.
Veja aí, o preço da felicidade. Verdade? O preço da felicidade. Muitos países utilizam um indicador muito particular para medir o seu sucesso, o produto interno bruto. Vocês podem observar que o país, quanto maior o seu produto interno bruto, ou seja, o PIB, ele é um país rico. Nós estamos vendo agora uma verdadeira guerra comercial implantada pelo governo Trump dos Estados Unidos com relação ao tarifaço que eles estão dizendo aí. Aqui não passa de uma reserva de mercado, não passa de... Uns falam que é uma reprimenda a questões políticas, mas na verdade é reserva de mercado. Então o país ele quer cada vez mais riqueza e conquistar riqueza. E quanto mais elevado o seu PIB, mais rico é esse país. E será que esse país, com esse PIB altíssimo, está trazendo realmente uma verdadeira distribuição social para os seus povos? Será que eles estão tentando acabar com a miséria, o sofrimento das pessoas? Isso é a pergunta. Quanto mais o país produz, mais bem sucedido ele é. E às vezes somos assim. Se temos um bom trabalho, uma boa casa ou apartamento, um carro luxuoso, uma esposa linda, acreditamos que somos bem-sucedidos. As pessoas às vezes acham que o seu sucesso se resume nas conquistas dos bens materiais. E quanto mais ele conquista esses bens materiais, muitas vezes ele não é feliz. Ele é infeliz. Então, as pessoas nessa situação querem ser felizes, né? Vivem fechado no seu mundo, às vezes, né? São egoístas, orgulhosos e não vivem uma vida compassiva, ou seja, uma vida de bem. Eu trouxe aqui um exemplo desse país. É um nome estranho, não sei, eu já até citei esse exemplo aqui uma vez. O nome desse país é Butão. Ele é um país, é uma monarquia. Ele é um encrave entre a China e a Índia, lá no Himalaia. Lá tem altitude, lá chega até quase 8.000 metros de altitude, bem elevado. Mas eu achei interessante, esse país tem uma peculiaridade diferente. Ele era uma monarquia, antes era uma monarquia absoluta, ou seja, era só a voz do rei, né? O rei falava, pronto, acabou. E em 2006 passou para uma monarquia constitucionalista, ou seja, eles adotaram a Constituição, fizeram eleições diretas, tem o rei como chefe de Estado e o primeiro-ministro, chefe de governo. Mas esse país é um país pequeno e é um povo feliz. É um povo que não almeja grandes coisas. Lá eles investem maciçamente na educação e todos vivem com o mínimo possível. E esse país adotou um sistema, foi lá em 1972, exemplo para uma vida melhor que todos os países deveriam seguir. Em 1972, o rei do Butão, Jigme, não sei como é que pronuncia isso aí, instituiu um indicador de sucesso diferente em seu país. Criou o Índice de Felicidade Interna Bruta, o FIB. Enquanto os países procuram um PIB alto, ele criou o FIB, o Índice Indicador de Felicidade Bruta. Os 4 pilares do FIB eram o desenvolvimento sustentável, a preservação de valores culturais, o bom uso do meio ambiente e a definição de um governo benevolente. Então esse rei, ele entendeu que colocando esses 4 pilares no seu reinado, no seu país, o povo iria viver mais em paz e mais feliz. O que é o desenvolvimento sustentável? É você viver em harmonia com a natureza. É você explorar a natureza dentro daquilo
que não extrapola, ou seja, que venha a causar danos ambientais. E eles têm um respeito profundo pela natureza. A preservação dos valores culturais, eles preservam na íntegra. Lá, mais de 2/3 da população são budistas, é a religião oficial do Estado, e com isso tem um apego muito grande na sua cultura. O bom uso do meio ambiente está relacionado ao desenvolvimento sustentável, e a definição de um governo benevolente, ou seja, um governo que não extrapola e nem abusa das pessoas, procura viver em harmonia com todos os povos, ou seja, tem uma melhor distribuição de renda. E inclusive esse país é um dos que mais investe em educação. É pequeno, tem uma população pequena, e eles investem em educação e tem uma educação imensa. Aí ele botou também, precisamos mudar o foco da nossa visão egocêntrica e pensar mais no próximo, ou seja, não tem aqueles abusos que nós vemos aí dos governos, né, que tem um luxo danado, a culpa dos nossos governantes, enquanto que a população só para pagar os impostos, né? Para criarmos uma mudança positiva no mundo, precisamos mudar o nosso hábito de pensar sempre em nós mesmos. É o foco. E em 2006, baseado em uma pesquisa global, a revista Businessweek avaliou o Butão o país mais feliz da Ásia e o 8º país mais feliz do mundo. Ou seja, esse país tão pequeno, quase ninguém, eu acho que muitos aqui capazes de nem vir falar nesse país. Ele adotou isso aí, é um dos países felizes. Veja aí, ó. Aí está a imagem. Ali é o palácio do rei. Um lugar simples, né? Não tem nada de altura, perto de uma serra ali, tudo, cidade simples, que é a capital, e eu acho que não passa de 2 ou 3 andares o palácio do rei ali. Os povos, as crianças, todos vestem iguais, as meninas, os meninos, tudo igual, eles não têm esse luxo de roupa nem nada. Os idosos, lá acredita-se que tem pessoas que vivem, a maioria vive mais de 100 anos, devido à questão do clima e da harmonia que as pessoas têm lá com os povos lá, entre si. Então, você vê que para conquistar a felicidade, não basta pouca coisa, simplesmente basta nós viver em paz conosco mesmos. Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, abordou a máxima de Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo, que a felicidade não é deste mundo. Ele não quis afirmar que aqui é um vale de lago, mas sim que este mundo é uma escola. E como toda escola, existe a disciplina, e quem não respeita essa disciplina precisa ser educado, repete de ano, no nosso caso, precisa voltar, reencarnar e recomeçar. Então, quando eu falei para vocês no início, que nós fazemos um projeto de vida para reencarnarmos aqui na Terra, esse planejamento, esse projeto, ele deve ser cumprido na íntegra. E muitas vezes sucumbimos, muitas vezes extrapolamos nos limites, né, das nossas possibilidades e vamos tropeçar, podemos tropeçar. Ou então, evoluímos mais, conquistamos mais aprendizado, procuramos viver melhor, com certeza as nossas penas, ou seja, o nosso projeto que era para ser cumprido, ele pode ser amenizado e pode ser melhorado em busca da felicidade. Recorrendo à Bíblia, no Novo Testamento, veremos no Sermão do Monte, verdadeira obra-prima dos ensinamentos morais de Jesus, quando ele afirma, mostrando-nos o destino dos aflitos que serão consolados. É o que fala no início do nosso capítulo 5. Numa clara alusão de que as aflições por nós sentidas são passageiras e que a forma que passamos por elas tem imenso valor para o nosso aprimoramento moral.
Então, as aflições que nós passamos, as turbulências, né? Ou os percalços que nós passamos pela vida, eles podem ser amenizados dependendo de como estamos vivendo aqui na Terra, de como estamos vivendo em nossa família, com a nossa esposa, com nossos filhos, com os nossos netos, né? Com a nossa sociedade, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho. E isso tudo tem o seu merecimento, porque se estamos vivendo em paz com o nosso próximo, estamos vivendo em paz conosco mesmo, né? Em Mateus capítulo 5, versículo 12, Jesus nos diz: alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então ele já alerta, né? Falando que podemos alegrar e regozijai, porque será grande a vossa recompensa do céu quando nós cumprimos com o nosso dever. Jesus preconizou que o homem deve viver no seu mundo, mas sem pertencer a ele, ou seja, sem nos tornarmos escravos dos bens materiais. Porque tudo que nós temos aqui na vida, até o nosso corpo, é um empréstimo, nós sabemos disso. E tudo que Deus coloca em nossas mãos, é claro que o livro de Eclesiastes fala isso, pela conquista do nosso trabalho, da nossa sabedoria, é uma recompensa. Então você pode usar e gozar desses bens, mas não abuse de forma de prejudicar as pessoas. Usar sim naquilo dentro dos seus limites, não extrapolar e não atropelar também outras pessoas. Nisso, atribuindo-lhes valor adequado à manutenção da nossa existência terrestre. Ele também nos disse, Jesus, que o seu reino não é deste mundo, anunciando que existe lugares melhores do que a Terra, ao invés do nosso planeta azul, onde predominam os sentimentos inferiores que nos afastam do bem e do amor. Ai de nós pensarmos que só a Terra é povoada. Hoje está difícil, porque as cidades nos tiram esse brilho, assim, você vê a natureza, né? Mas quando você vai para uma pescaria, você fica em um lugar mais isolado, sem a presença das luzes da cidade, e num dia de céu estrelado, a gente olha para cima e vê, não tem condição de contar a enormidade de estrelas que tem. É bilhões de estrelas, não é milhões, é bilhões de estrelas, Via Láctea, galáxias, tudo isso. E pensar que cada estrela daquela pode ser um Sol que está rodeado de planetas. Como o nosso Sol tem 8 planetas e um planeta anão, também dificilmente um Sol pode ter 2, 3, 10 planetas. Será que vamos pensar que existe vida só na Terra? Né? Seria muita ignorância nossa. Então, quando nós imaginamos esse universo aí, né? Essa grandeza que está acima de nós, esse infinito, e vamos pensar que existem muitos planetas, talvez com certeza, bem mais evoluídos que o nosso. Né? Agora, recentemente, não sei se foi a NASA, o outro, tem um órgão da Europa, descobriu um planeta bem pertinho de nós aqui, com possibilidade de vida. Fica 4 anos-luz. Pertinho, a gente fala assim, porque um ano-luz é 10 bilhões de quilômetros, quase 10 bilhões, pertinho. Mas Capela ficou, parece que 40 anos-luz, e fala que quando a Terra era um mundo primitivo, vieram os exilados de Capela para povoar o nosso planeta. E era 40 anos-luz, né? Imagina a distância que não é. Mas o Espírito ele não tem fronteira, né? O Espírito ele voa na velocidade, talvez da velocidade da luz, né? E transporta. Então agora foi descoberto esse planeta com 4 anos-luz de distância da Terra.
com possibilidade de vida. Eles estão investigando isso aí. E isso eu acho que a ciência já descobriu mundos aí que tem chance de vida. Só que não teve condições de provar assim categoricamente. Mas não resta dúvida. Vamos imaginar que com certeza Kardec já falou da codificação do Espiritismo e o Cristo também falou, quando ele disse que a felicidade não é deste mundo. Ou seja, o meu reino não é deste mundo. Com certeza ele quis dizer que tem outros lugares mais povoados. Aí deixou-nos também que a chave da felicidade é armarmos ao próximo, como a nós mesmos, com a prática constante da caridade. Isso aí é a máxima do Espiritismo, né? Que Kardec codificou e que Cristo também disse bem claro. Assim, temos a noção de que a felicidade em nosso planeta não é plena, que a felicidade não é deste mundo. Mas por quê? Lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos a justificativa para a frase que Jesus disse a Pilatos quando questionado se ele era rei. Observa, tu é reis? Aí ele falou, você o diz, né? Aí o que ele respondeu? Mas meu reino não é deste mundo. Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Jesus disse aí. O que quis dizer com isso? Por essas palavras, Jesus diz claramente, se refere à vida futura, que ele apresenta em toda circunstância como a meta que a humanidade alcançará e devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Essa vida, quando Cristo disse que o meu reino é deste mundo, ele falou na vida futura, ou seja, ali já é uma prova da reencarnação e também uma prova de que existem outros mundos em melhores condições ou piores também do que a Terra. Assim ele referiu. A resposta do Divino Mestre também nos faz considerar a existência de outros lugares ou mundos onde a vida prospera em condições diferentes daquelas que temos aqui. Eu acabei de dizer. Esse é um consolo que nós temos, felizmente, né? Um consolo que a vida acaba com o corpo morre, mas a vida espiritual não. Podemos ficar aqui mais anos e anos reencarnando aqui na Terra, buscando o nosso progresso espiritual? Sim. E até mesmo podemos ser aquilo que ele diz um dia, que os bons herdarão a Terra, porque já começou a transição planetária, todos nós sabemos disso. E o mal um dia vai deixar de existir aqui na Terra, com certeza. Hoje ele ainda prepondera sobre o bem, mas um dia ele vai deixar de existir. Espero que eu esteja aqui para trabalhar e ajudar, não só da minha melhora espiritual, mas também contribuir para o progresso dos meus irmãos. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. Podemos ver que a casa do Pai, Deus, né, ele diz, é o universo, onde existem diversas categorias de mundos habitados, cada um adequado às condições evolutivas do espírito que nele reencarna. Nós já falamos isso aqui, e o livro dos Espíritos, ele traz a classificação dos mundos, dos diversos espécies de mundos que existiram e ainda existem. Lá ele diz, tem mundos primitivos, né, onde a existência é toda material. A Terra já foi um mundo primitivo. A Terra já passou por essa fase. Quando recebemos aqui, segundo ensinamentos espirituais, os exilados de capela, os povos de capela que não estavam adequadamente na fase de melhoria espiritual que aquele mundo atingiu, vieram para cá para povoar a terra, começar um novo
ciclo aqui, no início do nosso mundo. Em seguida, temos mundo de expiação e provas, entre os quais temos a Terra. É o que nós estamos passando hoje. Nós, ou seja, o planeta Terra, ainda é de expiação e provas. Já fomos mundos primitivos. E hoje encontramos nessa situação de provas e expiações. Melhorou um pouquinho, né? Mas, em seguida, temos mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que explorar as nossas forças. E esses mundos de regeneração é o que está caminhando para ser a Terra. Vamos deixar muitos anos para frente, deixar de ser provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Ou seja, aqueles espíritos perversos, aqueles espíritos ou irmãos espirituais, né, que não se adequaram à melhoria da evolução terrestre, vão ser exilados para os mundos ou mais atrasados ou numa situação mais diferente, para que possa evoluir. Porque Cristo mesmo disse: nem o ovelha do meu rebanho se perderá. E quem são essas ovelhas? Todos os nossos irmãos espirituais. Espero que fiquemos aqui, né? Os bons herdarão a terra. Vai depender de nós, da nossa melhoria espiritual, que não seja preciso de irmos para um mundo pior do que o nosso. E em seguida temos aí os mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal. É o verdadeiro paraíso, né? É o céu em que todos falam, né? Mundos ditosos e felizes. E acima desses mundos, vamos encontrar os mundos celestes do divino. Só mesmo os espíritos bem evoluídos que estão. Às vezes não tem nem a necessidade da vida carnal, né? Só a vida espiritual nessa situação. Os Cristos. Oi? Os Cristos. Com certeza. Então, meus irmãos, nós buscamos tanto essa felicidade, almejamos tantos dias felizes, que é o nosso norte, ou seja, o nosso objetivo. E isso faz parte da nossa vida. Mas vamos buscar essa felicidade dentro de nós mesmos. Primeiro, procurar a nossa mudança, uma mudança para melhor. A hora que nós mudamos o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de conviver com as pessoas da sociedade, em casa e no trabalho, de um modo adequado, né, dentro dos princípios cristãos, realmente podemos dizer que estamos conquistando a nossa felicidade. E esse é o nosso objetivo. Se a felicidade não é deste mundo, mas não quer dizer que esse mundo não é só da terra, não. É o mundo espiritual. Cristo quer dizer que, mesmo nós ao desencarnarmos, nós vamos continuar a nossa luta. E vamos conquistar essa felicidade aqui mesmo, porque eu disse no início da nossa fala aqui, o céu e o inferno nós conquistamos aqui na Terra, conquistamos aqui mesmo. Podemos viver em um e outro, dependendo daquilo que nós propusemos de fazer. Na questão número 920 do Livro dos Espíritos, fala bem, Kardec pergunta: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? A resposta: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Nunca. Eu acho, dificilmente. Nós podemos ter uma felicidade relativa, mas completa não. Ele diz aqui: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. E se escolhemos isso no nosso planejamento espiritual,
e ao chegarmos aqui reencarnados e sucumbimos, vacilamos, fomos reprovados. Não passamos de ano na escola. Vamos ter que ir lá e voltar de novo. Opa, você bombou nisso aí, ó. Ó, o que você falou que você ia fazer? Você não cumpriu. Aí, não é o castigo, é a reprimenda do nosso fracasso. E depende da gente, né, brandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Depende de cada um. Ainda com o Livro dos Espíritos, tem uma pergunta lá, a questão 931. Kardec pergunta: por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Ou seja, tem mais gente sofredor do que gente feliz. Por quê? Aí eles respondem: nenhuma é perfeitamente feliz. Ou seja, eu disse, a felicidade ela não é plena, ela é relativa. Então, nenhuma é perfeitamente feliz. Pois aquilo que se considera felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. É que eu disse no início, tem pessoas que vivem num lar riquíssimo, tem de tudo, come do bom e do melhor, tem carro luxuoso, viaja, tem de tudo, e às vezes é infeliz. E outras vezes tem uma simples bicicleta para se locomover para o seu trabalho, levam sua marmitinha, né, sua boia fria, e volta sorrindo para casa, é feliz. Aí, é a questão de cada um. Continuando com a resposta: o sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes que aqui chama sofredoras são mais numerosas porque a Terra é um lugar de expiação. Justamente, porque ainda o nosso planeta Terra é um local de provas e expiações. Ainda o mal sobrepõe sobre o bem. Ainda o egoísmo prevalece sobre muitas coisas. A desunião, a maldade, os preconceitos, né? O poder de muitos dirigentes de certos países que pensam só em si e esquece o povo, ainda impera. É por isso que a nossa terra é um lugar de provas e expiações. Quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz neste mundo, que será para ele o paraíso terrestre. Então isso vai depender de grandes transformações, de grandes mudanças. Já evoluiu muito. Nós já saímos de um mundo primitivo, estamos ainda no mundo de provas e expiações, mas estamos caminhando para a regeneração. E essa regeneração vai depender do avanço que nós dermos à nossa vida espiritual, o nosso progresso espiritual. Quanto mais evoluirmos, quanto mais amarmos o nosso próximo, quanto mais pensar na melhoria das pessoas, nós estamos dando um pontapé para a nossa melhoria. Então, meus irmãos, a felicidade, quando eu disse que não é desse mundo, pelo contrário, a felicidade é deste mundo, é o mundo que você escolheu. Você escolhe por ser feliz ou não ser. Você escolhe se quer viver no bem ou no mal. É uma questão de atitude, é uma escolha, é uma opção. E essa opção, a palavra de Cristo está aqui estampada, tanto no Evangelho, como em muitas obras boas que tem por aí. Eu concluo aqui, pedindo a todos, tanto nós aqui, como somos simpatizantes da doutrina espírita, vamos propagar esses ensinamentos,
trazer para o nosso meio, às vezes você tem um amigo ou um parente que é simpático à doutrina espírita, traga ele aqui, convida para vir. Ou até mesmo, muitos estão aqui, eu sei que pode estar aqui no meu lugar aqui, transmitindo uma mensagem, né? É uma questão de, se não, hoje eu quero participar disso aqui, né? Então, a doutrina espírita ela é muito bonita, mas nós temos que ler, aprender e colocar em prática. Temos aí o nosso estudo, que já começou segunda-feira, que vai estudar justamente o Livro dos Espíritos, que dentro do Livro dos Espíritos, nós vamos estudar a Gênesis, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, tudo é um complemento da doutrina. E isso depende de cada um. Eu reforço aqui o convite que o Wilson fez, venha conosco na segunda-feira, tá? Estejamos aí, tanto na segunda como na sexta, com o nosso trabalho. Concluo aqui o nosso trabalho. Se alguém tiver algum questionamento para fazer, dentro do que foi dito aqui hoje, fica à vontade. Bom, a felicidade não é desse mundo, mas nós temos muitos momentos felizes nessa vida. Hoje, por exemplo, essa reunião. É um momento de alegria, um momento de muita sabedoria. Parabéns pela sua palestra. Obrigado. E isso é que eu falei. É importante que a gente às vezes tem um parente, tem um amigo, né, que é simpático, traz ele aqui e isso vai complementando, né? E cada vez mais que essa troca não é de pensamento, não, de ensino, isso vai melhorando, né? E vai contribuindo para a nossa melhoria espiritual. Não quer dizer que você vai deixar a sua vida social, não vou no setor porque eu tenho um compromisso. Não, tudo bem. Mas venham, né? Quando puder, traga o seu vizinho, seu amigo, vamos trocar aqui uma experiência, porque todos nós aqui somos aprendizes. Ninguém aqui é mestre, ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui está isento de falhas e defeitos, pelo contrário. Cada dia que eu preparo para uma palestra dessa aqui, eu aprendi um pouquinho, um degrauzinho a mais aqui na escada de Jacó para eu subir. E isso é bom para a gente, né? E essa que você falou, essa energia que a gente troca, né, é importante. E isso nos ajuda a melhorar. E também é bom ver o feedback, né? Você falhou nisso aí, você disse que você não concorda. Pode, nós estamos aqui para aprender, para corrigir. Certo? O que acontece também, João, que muitas vezes a gente fica nessa busca tão constante pela felicidade, só trabalhando, só correndo atrás, e a gente deixa de viver ela justamente buscando ela, nos momentos simples do dia a dia. Pois é, o livro de Eclesiastes, eu acho interessante você ler. É pequeno o livro, 4 páginas, você vai ler, mas de uma profundeza que ele fala justamente disso. Às vezes nós corremos demais atrás das coisas, esquecendo de viver a vida. Isso não é justo. Ele ainda fala assim, não é justo. Para que você suar e ficar aí carregando esse fardo e não usufruir da vida? Usufruir da vida, assim, num bom sentido, porque nós temos momento para o trabalho, nós temos momento para dormir e temos momento também para o lazer. E isso é importante. E esse momento que nós temos aqui é o momento que nós temos para estar mais próximo de Deus, mais próximo da espiritualidade. É o momento que nós estamos refletindo, aprendizado, não é mesmo? E tentando entrar em sintonia com o mundo espiritual. Porque às vezes aqui, hoje a casa não está cheia, mas eu não sou médium vidente, mas eu tenho certeza que tem muitos irmãos desencarnados aqui que estão participando conosco. A gente sente essa energia, a gente sente que tem uma aura magnética aqui muito gostosa, que estão aqui. E muitos são trazidos para cá, nos dias das palestras, às vezes por seu guia espiritual, que está precisando de um auxílio, de um conselho, de uma palavra amiga.
é isso que a casa espírita tem essa peculiaridade, porque nós não podemos falar só da boca para fora, nós temos que falar do coração, nós temos que falar do nosso intuito. Acumular, está na Bíblia, né? Acumular tesouro no reino do céu e não na terra. Exato. Nossa Senhora, tesouro. Exatamente. É isso, mais ou menos isso. Então, esse tesouro do céu é o nosso progresso espiritual, que nós vamos para lá. Certo? Mais algum questionamento? Então, eu agradeço a todos por estar aqui e que todos tenham um excelente final de semana com a paz de Cristo e muito obrigado. Vai fazer a prece? Vai fazer? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento à divindade maior, agradecer ao Senhor por esse momento feliz que aqui passamos, falando de felicidade, falando de alegria e falando das suas palavras, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos, tanto os nossos irmãos encarnados como desencarnados. Que o Senhor nos ilumine sempre, Senhor, e nos ajude, nos dê força, sabedoria, grandeza e, acima de tudo, Senhor, nos dê luz para que possamos desvendar as trevas da ignorância, as trevas do egoísmo, as trevas do mal, e que possamos, sim, colocar em prática a sua palavra, Senhor. E o Senhor nos abençoe sempre, que assim seja. Obrigado. Tirar o meu pedal aqui.